A briga por território entre Rússia e Ucrânia continua a todo vapor, pelo menos até o momento de gravação desse vídeo. Apesar da maioria dos países estarem em defesa, saírem em defesa da Ucrânia, é sempre bom a gente lembrar que tem uma grande potência aí que está meio que neutra nesse aspecto, até um pouco mais pro lado da Rússia, digamos assim. Tem gente que fala que numa possível guerra mundial eles iriam estar no lado da Rússia, do Putin, né? E essa potência poderosa é a China, que além de tudo tem um conflito bem parecido com esse de Rússia e Ucrânia, lá mesmo no território chinês, que é entre China e Taiwan. E com esse ataque que a Rússia fez na Ucrânia, será que a China vai se sentir confortável e fazer o mesmo com Taiwan? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito entre os dois países, que também podem futuramente vir a se transformar numa guerra, igual essa que a gente está presenciando. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O conflito. Taiwan era uma ilha comum, com apenas algumas tribos locais residindo lá até nos anos de 1600, que foi quando os europeus, quando estavam colonizando vários lugares, eles decidiram ir para lá também. Vieram então holandeses e espanhóis, até a China se ligar e entrar na briga também para tentar aí colonizar uma grande parte da ilha. Isso acabou fazendo com que os europeus recuassem, sendo assim, Taiwan começou então a fazer parte da China nessa época. Foi assim até mais ou menos 1894, que foi quando começou a Guerra Sino-Japonesa, que foi entre Japão e China. Nesse ano começou essa treta aí entre os dois países pela disputa então das Coreias. A China acabou se dando mal, perdeu não só as Coreias, como também perdeu Taiwan. A ilha então foi território do Japão entre 1895 até 1945, que foi lá no finzinho da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra que começou mesmo com Hitler invadindo a Polônia, mas a briga entre Japão e China já vinha desde 1937. Bom, com a Segunda Guerra Mundial, a China se tornou aliada dos Estados Unidos. Já o Japão fazia parte do eixo, aliado da Alemanha. No final da guerra, com o ataque ali nuclear em Hiroshima e Nagasaki, o Japão perdeu força e assim a China recuperou Taiwan em 1945. A briga interna. Bom, só que antes da Segunda Guerra, a China já vinha ali de um conflito interno. Os comunistas do país queriam tomar o poder dos nacionalistas. E com o fim da Segunda Guerra, essa guerra civil acabou acontecendo ali, voltou lá na China. O resultado foi que em 1947 os comunistas tomaram o poder, fazendo com que os nacionalistas acabassem tendo que fugir. E para onde que eles foram? Exatamente, foram para Taiwan. Com isso, a China acabou ficando meio que com dois governantes, e coube ao resto do mundo ficar com o poder de definir quem realmente era o governante da China. Nessa briga, os comunistas tinham o apoio da União Soviética, a antiga União Soviética, e os nacionalistas tinham o apoio dos Estados Unidos. A treta. Taiwan é uma ilha que fica do ladinho da China, e apesar de comparada à China parecer pequena, ela tem uma população de mais de 23 milhões de pessoas. Ela é a 21ª economia do mundo. Já a China é o terceiro maior país quando o assunto é extensão territorial. A sua população é a maior, tendo aí em torno de 1,4 bilhões de pessoas, além do maior número de soldados no exército, e desde 2014 é a maior economia do mundo quando o assunto é a compra. Comparando os dois países, é fácil de imaginar que a qualquer momento Taiwan seria invadida e tomada pela China facilmente. Só que não é tão simples assim. A China não só tomou o território até agora porque o aliado de Taiwan é nada menos do que os Estados Unidos. E depois do fim da Guerra Civil Chinesa, que eu comentei agora há pouco, e os Estados Unidos, meio que com medo do crescimento ali do comunismo na Ásia, assinou um tratado de defesa mútua ali com Taiwan. E foi isso que acabou impedindo a China de ir tomar o país em 1945.
porque caso a China atacasse Taiwan, ela iria comprar briga com os States. E como eles já vinham de uma Segunda Guerra Mundial, né, mais a Guerra Civil, e também por não serem burros, né? Porque os Estados Unidos tinham acabado de fazer a demonstração da força no Japão, né? Sim. Aí a China falou, mano, eu vou peitar esses caras como? Vou pegar Taiwan aqui e vou ficar de boa, mano. Tá maluco? Bom, eles sabiam que não iam poder bater de frente com os Estados Unidos naquele momento, né? Então eles resolveram ficar de boa. Até agora, pelo menos. Nova aliança. O tempo passou e lá nos anos 70 começaram então uma treta entre a China e a União Soviética. Já que pouco tempo depois da Segunda Guerra o Stalin acabou morrendo e a forma que o governo soviético foi trocando, mudando de rumo, né, começou aí um atrito entre as nações. Bom, até aí, beleza. Com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia no seu auge, os americanos sempre ligeiros, né, viram uma chance através desse conflito entre China e Rússia de tomar um aliado importante dos soviéticos. Foi então que o presidente dos Estados Unidos, né, ele propôs um acordo com o presidente chinês. O acordo era o seguinte, né, os Estados Unidos iria reconhecer o lado comunista da China como um governo legítimo da China, ia parar então de apoiar Taiwan, né, de reconhecer Taiwan como governo então da China e colocar a China na ONU. É claro que a China aceitou e o governo comunista acabou virando mesmo o governo legítimo e Taiwan nessa daí meio que ficou para escanteio. Bom, eu digo que meio que ficou para escanteio porque nesse novo tratado existia sim uma cláusula, né, os Estados Unidos deixaram claro que não era para a China mexer com Taiwan. Deixar eles de boa lá no canto deles, sabe? A China aceitou e deixou quieto na hora. Mas eles não iriam desistir de Taiwan tão fácil assim, né? Por que a China invadiria Taiwan? Bom, nos anos 80, Taiwan vira um lugar a favor da democracia, o que a fez ficar mais alinhados com o Ocidente, né, que tem como cabeça aí os Estados Unidos. Isso faz a China voltar a pensar na ideia de invadir a ilha, já que a China não é nem um pouco a favor da democracia, né? Fora isso, a China quer ter cada vez mais poder e influência sobre o mundo. E para isso, ela sabe que vai precisar enfrentar os Estados Unidos em algum momento, né? E fica mais difícil tendo Taiwan como aliado dos americanos. Até porque a ilha, como a gente disse, é encostada na China. Então, no caso de se acontecesse uma guerra, ficaria fácil para os Estados Unidos atacar a China, né? Por exemplo, com bloqueios marítimos. Até mesmo com arsenal nuclear, né? A gente viu isso, a União Soviética na Guerra dos Mísseis, que a gente fez um vídeo aqui falando da crise dos mísseis, da União Soviética colocando um arsenal nuclear ali em Cuba, né? Então, se ninguém quer ter arma nuclear ali pertinho do seu país. Bom, e sem contar que só esses bloqueios marítimos já causariam aí uma enorme perda econômica na China, né, do país, já que eles acabam exportando muito, né, para muitos países e é da onde vem o grosso mesmo do dinheiro dos caras. Já que eles são comunistas, mas o capitalismo é que banca o Império Chinês. É isso que eu tô entendendo aqui até o momento. Ou seja, a China precisa de Taiwan longe do domínio americano. Jatos militares em Taiwan. Bom, enquanto os ataques à Ucrânia, né, estavam acontecendo, estavam rolando, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan com 9 jatos militares. O que fez com que o governo da ilha lançasse novos alertas, né? Falar, galera, fica ligeiro aí, Estados Unidos, fica ligeiro, tá? A China tá desrespeitando aqui, tá entrando com os jatinhos dela aqui, então vamos tomar cuidado. O que vai acontecer? Bom, é claro que a gente não é a mãe de Ná, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer, não somos videntes, mas eu diria até que é muito provável que essa invasão vai ocorrer em algum momento. É igual lá na Rússia com a Ucrânia. A gente sabia que ia acontecer essa invasão, a questão era o tempo. Até mesmo porque o espaço aéreo eles já estão invadindo. O problema de fato é, se isso acontecer, o que os Estados Unidos vai fazer? Deixa eu começar, vou te matar na frente dos outros agora. Por mais que a China já tenha lançado, né, essas aeronaves em Taiwan, agora Taiwan tem uma importância muito grande geopolítica para os Estados Unidos. Né, e apesar do país não estar em seus melhores dias, né? Talvez graças ao banana aí do Biden, né? Tá meio que perdendo respeito aí os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos ainda, né? Eles ainda são a maior potência e é bem provável que os países membros da OTAN se juntariam, né, com os Estados Unidos e impediriam uma invasão de Taiwan, uma possível invasão de Taiwan. Além de que, devido a essas sanções que a Rússia vem recebendo, hoje a China é responsável pela distribuição de boa parte das mercadorias que chegam aí até a terra do Putin. O que deixa a China ainda assim lucrando muito através disso, né, e de outros acordos
que eles fecharam com a Rússia recentemente. Então é coisa demais para se colocar tudo em risco, principalmente quando a chance de sair perdendo é muito maior. Mas e aí, você acha que isso pode acontecer? Você acha que vai demorar? Eu acho que uma hora eles vão invadir. A questão é quando, né? E se isso acontecer, como que os países do Ocidente, né, os aliados da OTAN vão encarar? Vão deixar também ou vão, né? É complicado também, é uma situação bem parecida aí com a Ucrânia. Bom, me enviem suas sugestões de vídeos no meu Instagram. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo canal.